Além disso, eu joguei um Google ali, que eu achei muito bacana, que tem um romance francês chamado Serafita, que descreve um triângulo amoroso, onde o membro principal desse triângulo amoroso é um ser andrógeno, sabe? Tudo vem a formar esse conceito que eles estão apresentando ali, sabe? Então, essa discussão da identidade de gênero associada à religião, a uma religião que, de certa forma, prega igualdade e merecimento, né? Porque eles distribuem recursos conforme o merecimento da pessoa lá dentro. A partir do momento que a pessoa não se associa com o próprio gênero, ela se torna indigna e se torna um apóstata, sabe? Você tem que largar a fé e sair daqui que você não é mais bem-vindo, sabe? Eu nem tô fazendo uma discussão de certo ou errado aqui. Eu estou aprofundando o conceito que eles criaram para essa religião ali, que eu achei muito, muito legal, sabe? Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Lev, Eu devia ter fugido. Aí, a Yara não teria se metido nessa. A gente vai conhecendo um pouquinho mais os personagens, aí tem os momentos pra dar um quentinho no coração também, que é a cena do aquário lá com o Owen, né? Por isso que eu falei do Owen antes, porque é o cara que você vai conhecendo um pouco mais sobre ele, né? E quem ele era, né? E como ele estava deslocado nesse mundo, né? Justamente por causa desses conflitos, né? O perigo de você ter uma visão só de um lado, né? E como também são cruéis ali, né? Do lado da WLF, pra quem não segue as regras, né? Aquela coisa muito militar, assim, né? De que se você... Bem pesado. Bem tenso, bem complicado. Queria destacar só uma parte, acho que pra gente finalizar essa parte da Abby, que é outro lugar muito legal, quando elas vão pra ilha, né? Cara, que sequência maravilhosa também, que ambientação incrível, né? O lugar, as cabanas, e que triste que é aquela batalha, aquela guerra, aquele momento ali que tu vê que ponto eles chegaram ali, né? É possível se acreditar que em algum momento, entre as histórias, entre Serafitas e a WF, existiu uma Abby e uma Ellie, sabe? Porque no sentido assim, de que alguém em algum momento, por preconceito, por uma outra razão, às vezes até pode ter sido um acidente, né? Causou a morte de um lado. Aí o outro foi lá e vingou. E aí começa o ciclo, né? Aí quando vê, não é só mais individuais, são pequenos grupos se enfrentando. E esse é um ciclo que não tem fim. O resultado, a analogia que eu faço do resultado entre o confronto entre Serafitas e a WF é o resultado de um problema que começou lá atrás, talvez um problema pequeno que tem muito a ver com preconceito, né? Ou alguém tomou uma decisão, uma escolha lá atrás e que foi gerando essa bola de neve e o resultado é um grande conflito. Eu acho que, na verdade, esse é todo o argumento que eles tentam construir, né, com essas sociedades, né, porque é um aspecto da sociedade moderna, né, é essa coisa, né, até o Isaac diz isso com todas as letras, né, que a única maneira de ter paz é se todos eles morrerem, sabe? Tipo, como que isso é paz? Esse nosso conceito de sociedade moderna que você precisa ter guerra para alcançar a paz, sabe? É uma coisa que você joga 25 anos no futuro após o apocalipse e você continua com esse raciocínio, sabe? As consequências disso tudo aí, e até da batalha final, né, que tem digamos que um boss ali, né, que é aquela batalha contra um dos Serafitas, né, entre a Abby, que é muito visceral, né, cara, muito... Ela perde a mochila, perde as coisas ali, né? Até ela conseguir escapar com o Lev da ilha. E aí, eu não sei, naquele momento ali tu já tá realmente torcendo por ela, né, cara? Eu tava. Naquele momento eu disse, putz. Eu vou dizer assim, cara, até a gente deu uma pulada aí no tempo, mas assim, eu acho que eu passei a torcer por ela no subterrâneo do hospital, quando ela tá buscando os remédios pra Yara, sabe? Que é o confronto com o Rei dos Ratos, sabe? Sim. Eu acho que ali, sei lá, aquele momento, aquele boss, aquilo que ela tá fazendo, que na verdade ela mesma diz, né? Ela tá fazendo mais por ela do que por eles, né? Mas eu acho que ali foi o meu momento, sabe? O momento que eu... E é o grande boss do jogo, né? Porque aquele momento, aquele confronto, aquela batalha ali, realmente, cara, e a ambientação e aquele lugar é incrível. E aí uma curiosidade que eu fiquei sabendo depois, tem que conferir, quando a Ellie está lá, porque a Ellie passa lá pelo hospital também, né? Encontra a Nora. Na relação do tempo, pouco tempo depois que a Abby falou com a Nora, né? Que a Nora ajuda ela e tal, ela vai lá pro porão. Quando a Ellie cai naquela parte onde tem os esporos, ela escuta os soldados falando, inclusive a pergunta que eles fazem, por que tem luz aqui? A Abby havia acendido as luzes,
através de um gerador e tudo mais, iluminado aquele lugar. E diz esse comentário que eu vi lá no YouTube, que ainda dá pra ouvir tiros e tudo mais ali naquele momento, que tem uma batalha, alguma coisa acontecendo em algum ponto ali, sabe? Que seria a Ellie ouvindo a Abby enquanto ela tá batalhando contra o Red King lá, que foi assustador, né, mano? Meu Deus do céu. E eu morri, cara... perdi as contas de quantas vezes eu morri pra aquele... E eu cheguei lá, mano, sem munição, sem nada. Quer dizer, tinha munição, mas eu cheguei lá meio zeradaço, assim, sabe? Então eu tive que percorrer aquele caminho pra ir encontrando objetos, encontrar itens. Quando acontece mesmo que se separa um instalador dele, eu disse, meu, sabe o que vai acontecer quantas vezes, mano? Caraca. Eu achei também. Mas eu me bateu o desespero a hora que eu descarreguei o lança-chama no bicho e o bicho não morreu, sabe? Ah, sim. Aí eu digo, velho, como é que eu vou matar isso? Eu comecei a correr, né? Eu comecei a correr. Eu não... Na verdade, foi um erro meu. Não erro, mas eu interpretei que não seria possível matar ele, sabe? Uhum. Eu comecei a correr, velho. Eu vou fugir, e aí o bicho vem derrubando parede. Velho, Deus. Eu tentei também assim, acho que depois de ter morrido umas 3 ou 4 vezes, eu disse, cara, talvez não seja pra batalhar contra esse bicho aí, né? Talvez não seja a hora. No fim das contas, cara, eu dei meus pulos, tá ligado? Aí ia... Cara, eu gastei tudo que tinha. Munição, tudo. Aí assim, ó, quando eu tava, acho que assim, faltava, sei lá, 2 balas no rifle que eu encontrei ali no meio do caminho, no rifle de longo alcance, né? Uhum. Aí eu dei um tiro e... ele morreu, assim, sabe? Eu disse, será? É isso mesmo, produção? Mas aí, um pouquinho mais pra frente, encontra o instalador de novo, né? Caraca, mano, sai, cara. Eu disse, me deixa, eu tô assustado pra caramba já, quero ir dormir, velho. Que era de noite, tava com medo. Foi sim. Foi tenso. O jogo, desse ponto de vista, a gente não comentou, não traz grandes novidades, né, dos inimigos. Eles estão mais bem elaborados, mas é esse Red King, só tem um, né? Aí tem os trôpegos, né? Que eu achei até que são fáceis comparado ao Baiacu, porque o trôpego, 2 molotov, ele morre, geralmente, assim, né? Sim. E o que mais me assustou, assim, deles realmente foi os espreitadores, porque incomoda, assim, né? Que tu não consegue ver, passa rápido e tal. Dá uma sensação muito... E ele batalha, né? Eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que o primeiro confronto que tu tem contra um espreitador é dentro de uma garagem, que tu vai passar e ele... Acho que é o momento que tu pega o arco com a Ellie e aí você luta contra... Porque assim, os corredores... Acho que tem 2 tipos de corredores, né? Quando tu bate neles, eles apanham, né? Eles tentam te morder e tal, mas eles não revidam. E o espreitador, ele revida, cara. Ele luta contigo. É um negócio... Não era pra esse bicho ter inteligência, sabe? Eu acho que é isso que assusta. Não era pra esse bicho saber que eu tô aqui ou que ele pode se esconder de mim, sabe? É uma elevação do que eles criaram no primeiro jogo que eu achei, assim, muito boa. Não, e eu achei muito legal porque o primeiro contato com eles é bem assustador, assim. O primeiro tu fica sem entender realmente, assim, sabe? O que tá rolando aqui, e a gente não tá acostumado com isso, né? Porque eles vêm direto, os outros todos vêm direto pra cima de você, né? Não importa o que aconteça, ele vai vir direto pra você. Se tu tiver distância entre você e eles, é tranquilo, né? Beleza, mano, eu acho que agora chegou o grande momento da gente falar, talvez, da principal característica desse jogo, que é essa história, né, cara? Que é essa história grandiosíssima, corajosa, que a Naughty Dog contou pra gente, né? Com realmente agridoce, né? Aquele gostinho, assim, de que, putz, foi legal pra caramba, mas ao mesmo tempo muito difícil de engolir, muito difícil de encarar, né? Tudo que acontece nesse jogo. Depois que passou, cara, né? Agora que passou, agora que a gente jogou e tal, fala pra mim, a história, ela te convenceu? As motivações da Abby? O que tu achou, assim? Cara, simplesmente eu não tava preparado pra ouvir essa história, sabe? Pra ver essa história. Na verdade, acho que a gente mencionou já no passado sobre... Quando a gente ainda especulava, né? Sobre a continuação. Eu não achava necessariamente que deveria existir uma continuação pro primeiro Last of Us, sabe? Uhum. A minha opinião, logicamente, mudou agora, né? O que eu achei, assim, sei lá, em termos técnicos da história, motivação, o que acontece, o que engatilha o quê, cara, não consigo achar um problema ali, sabe? Se eu for achar um problema, vai ser realmente só pra cumprir tabela. O jogo realmente foi pra um caminho completamente inesperado, né? A gente, acho que já falou isso, tu falou agora.
realmente me surpreendeu muito, porque eu não esperava passar por todas essas situações. O jogo me incomodou muito. Ele é um jogo excelente, mas que deixa você realmente muito incomodado, assim. Quando ele acaba, ele fica com você, e eu acho que vai ficar com a gente por muito tempo. Eu quase abri já o New Game, o New Game Mais ali, sabe? Pra começar já uma nova jornada. Porque também, assim, tem duas situações. Ao mesmo tempo, eu não queria que acabasse nunca. É tão legal, é tão bom, né? Mesmo triste, mesmo difícil, é tão fantástico essa história, esse jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria respirar um pouco, né? E só, não, vamos dar um tempo, fazer outra coisa, vou jogar outro jogo e daqui a pouco eu volto pra... Em determinado momento, eu até tava pensando assim, por favor, para a história e deixa continuar no terceiro jogo, sabe? A grande parada é o seguinte, quando a gente volta de novo pra cena do teatro, né, onde elas se encontram, e aí tem o primeiro combate entre a Ellie e a Abby, ali tu tá assim com o coração muito partido, né? Porque, putz, não queria que as duas se enfrentassem. A gente chega ali jogando com a Abby, né? E aí tu é forçado, a gente já falou sobre isso aqui, mas é forçado a brigar contra a Ellie. E é brutal, né, cara? É um negócio maluco, assim, sabe? Mas assim, tu sai dali gostando mais da Abby, né? Porque no fim das contas, a Abby, sabe, venceu, né, a vontade, né, a luta contra aquele ódio e aquela sede de vingança. E se tu for pensar assim, cara, pelo contexto ali de tudo que a gente viu, naquele momento, a Abby tem todas as razões pra estar muito mais sangue nos olhos do que a Ellie, né? Sim, perdeu mais, digamos assim. Né? Porque, voltando àquilo que a gente falou antes, porque ali tu entendeu que, o Manny é um cara super legal, né? Pra não se alongar, independente se o cara é legal ou não, o Owen, putz, né? Baita personagem, então, assim, são pessoas muito importantes pra ela. Então, quer dizer, a Ellie tirou toda essa galera dela, né? Matou todas essas pessoas, né? Claro que a gente não tá falando aqui de números, né? Mas enquanto a Abby tirou uma pessoa importante na vida da Ellie, a Ellie e o Tommy junto, né? Tiraram vários outros naquela vingança ali, né? Sim. Então, se a gente fosse pensar friamente assim, cara, essa vingança tá, né? É que não dá pra quantificar o mal, né, cara? Não é uma coisa... Mas justamente esse embate, tu me perguntou o que eu achei da história, né, cara? É justamente esse debate que torna ele rico, sabe? Obras de cinema, obras literárias que ficam contigo, que ressoam contigo, que te fazem pensar, que te fazem contestar, sabe? Esse é o valor, sabe? Não é simples, nunca, uma boa história, ela nunca é simples, você nunca pode dizer, você não vai conseguir dizer só simplesmente foi bom ou foi ruim, sabe? Ela mexe contigo, e eu acho que é por isso que essa obra é tão rica, sabe? É claro que a gente fez 2h30 de rasgação de seda pro jogo, então eu acho que é difícil imaginar que a minha opinião ia ser diferente, sabe? Mas de uma maneira geral, o que eu acho que é impressionante é o como essa história mexe comigo, jogador. Eu começo os personagens se transformam ao longo do jogo e eu, o jogador, me transformo também, sabe? Sei de uma maneira no início, eu tava do lado da Ellie, eu simpatizei com a Abby, eu troquei de opinião, eu abandonei a vingança antes da Ellie, sabe? Sim. Então, a história, ela te tira, ela te instiga. E é isso que faz dela ser uma grande obra, sabe? Mais do que um jogo de vídeo, não é um jogo. Eu até mencionei contigo, eu passei boa parte desse jogo, do Last of Us, dizendo pra mim mesmo, poxa, que jogo. E no final que obra, né? Porque é uma obra completa, né? Completa. Eu realmente não senti nada parecido consumindo qualquer outro tipo de mídia como eu me senti nesse jogo, sabe? Cara, eu me senti tão incomodado em vários momentos, e às vezes momentos em que a história provavelmente nem teria muitas viradas, assim, sabe? Mas, assim, no gameplay, quando você tá jogando e o clima é tenso o tempo todo, a trilha sonora, ela faz esse papel também de te deixar assim, ó, puta, cara, a trilha sonora do Gustavo Santaolalla, uma coisa que eu vi até no Grounded fala disso, né? Eles se complementam muito bem, sabe? Porque tem trilhas que ele faz para determinados momentos e tem trilhas que ele faz e os diretores, né, o Neil Druckmann e o pessoal da direção do jogo vai lá e coloca onde eles acham que tem que estar. E, cara, esses momentos de tensão no jogo, quer dizer, por tudo que acontece, né, mano? A morte do Joel, a morte da Nora, depois ali ela acaba matando os outros personagens ali que você gosta, quando a Abby tá lá correndo o risco de ser enforcada, e vai criando uma tensão no jogo de uma maneira que tu assim, ó, cara,
Eu acho que a explicação seria assim, ó, qualquer coisa pode acontecer. Porque as coisas que aconteceram no jogo foram tão inesperadas pra gente enquanto jogador, o jogo saiu de um caminho